do Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez o que tinha de fazer. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras irreconhecível, principalmente no primeiro tempo. Que campeonato brasileiro bizarro! É uma disputa entre Flamengo e Palmeiras, que é a maior disputa pelo título brasileiro, sem dúvida, nos últimos anos. Palmeirenses, vocês estão mais calmos? Eu acho que vocês não estão muito calmos hoje não, né? E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após a vitória sobre o Sport por 5-1. Agora o Flamengo é líder isolado com 3 pontos na frente do Palmeiras. Uma rodada espetacular para quem? Para quem? Flamengo. Luiz Araújo, ele está fazendo um trabalho muito bom e já está começando a incomodar os caras que estão lá em cima, principalmente quem joga aqui pelo lado direito. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais, nação, ótimo domingo para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo que venceu o Sport por 5-1 e os Palmeiras, né, que perdeu para o Santos por 1-0 e o Flamengo agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, a repercussão da vitória do Flamengo, a derrota do Palmeiras, o Mengão novo líder da competição. Por isso, chega aqui, dá aquela moral deixando seu like e vamos bater juntos uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Para isso, eu preciso de mais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos todas as informações, o melhor do futebol para você. Deixa os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo na manhã desse domingo. Jogo maluco, Sport 1, Flamengo 0. Vamos lá, para resumir, para quem não viu, o Sport faz 1-0. Aí, aos 37, mais ou menos, tem um homem expulso. Aos 41, Luiz Araújo faz um belo gol, 1-1. E aos 42, o Sport tem outro expulso. E pra resumir, assim, e um expulso daquele, não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Mas, o Ramon é expulso e sai andando. Mas o primeiro tempo termina 1-1. É isso, terminou surpreendentemente. Até os 15 minutos do segundo tempo, quem tá chegando agora para os melhores momentos de 5-1, precisa entender que até os 15 do segundo tempo o jogo ainda era de muita tensão para o Flamengo na Arena Pernambuco, até que o Cebolinha entra, acho que coisa de 2 minutos antes, e era o que precisava, alguém para chutar, para machucar, para forçar o Sport a empurrar, né? Alguém precisava finalizar, porque era um ferrolho ali, então o Flamengo faz 2-1, e a partir do momento que faz 2-1 o jogo acaba, mas até os 15 do segundo tempo ali o Flamengo sofreu. Aliás, o primeiro tempo muito ruim do Flamengo, não fossem as 2 expulsões a história poderia ser outra. Eu acho que pode discutir rigidez, critério e tudo mais, mas acho que os 2 foram bem expulsos, tinha motivo para dar o segundo amarelo nos 2, e tem essa bola aí do Luiz Araújo que empata ainda no primeiro tempo, num cenário que era muito delicado do Flamengo, e até o gol ali que o Cebolinha chuta, sabe, bate, o rebote, o Juninho, né, o Juninho X, a galera chama de Juninho X, sabia? Porque eu não sabia. É melhor, X né? É a abreviação, fica melhor. E bate no joelho, e entra e faz 2-1 para soltar um pouco ali, a coisa tava complicada. É que eu vi muita gente falando, mas, pô, 4 faltas, 4 cartões. Sim, se você faz uma falta para cartão, você vai fazer o quê, né? Eu acho que jogadores do esporte, assim, faltas que você não faz se você tem um cartão amarelo. Você segundo cartão, inclusive, o Lucas Lima tá reclamando do Ramon Menezes, do cartão do jogador que fez a falta. Você deve evitar ao máximo, porque de fato, assim, era um jogo que, pelo desempenho do Flamengo no primeiro tempo Foi triste. O Sport estava muito no jogo. Tava muito no jogo. O Flamengo, assim, uma caricatura de si mesmo, sentindo muitos desfalques, sentindo muito aquela sensação de que podia ganhar o jogo a qualquer momento, sei lá, era um Flamengo realmente muito abaixo. Segundo tempo, claro, e tem muito da sacudida que deu o Cebolinha no time, né? Sim. Foi outro time depois da entrada do Cebolinha, aí 11-9, em vantagem no placar, você faz 2 gols um atrás do outro, bom, o jogo acabou, era questão de ver quanto ia terminar, né? Eu achei que o Juninho entrou bem também. Também, sim. Não só pelo gol, Ele e Cebolinha. mas ele deu uma movimentação diferente. Movimenta. Tudo bem, ele entra com 2 jogadores a mais, num outro cenário,
mas pela característica dele de pressionar mais lá na frente, o Flamengo fez um jogo mais fluido, conseguiu tirar o Sport até de uma zona de conforto. O Sport estava, mesmo com um jogador a menos, no final do primeiro tempo, estava conseguindo sair tranquilamente, saindo bem, envolvendo o Flamengo. O Flamengo esteve em apuros. No final do primeiro tempo, mesmo já com 2 jogadores a mais, o Flamengo começa a tomar cartões em série também. João Vitor foi amarelado, Saul, Pulgar. Então você tem um zagueiro e os 2 jogadores que protegem a defesa amarelados, correndo o risco também de serem expulsos. E aí no segundo tempo, com a mexida, né, a entrada do Michael também, aí o Michael passa a fazer a ala direita. Emerson Royal, que teve um jogo de muita dificuldade no primeiro tempo, vira zagueiro no lugar do João Vitor. E aí até também é preciso ponderar, né, um jogador de 18 anos que tem a oportunidade de jogar. Vinha jogando muito pouco, porque geralmente é Léo Pereira e Léo Ortiz. Quando um dá brecha, tem o Danilo. Por causa dos desfalques, entrou o João Vitor, primeiro jogo dele como titular, sentiu de fato, acaba errando no lance do primeiro gol, recebe uma bola na fogueira também. Ali o Ayrton Lucas acaba atravessando essa bola na frente da área, mas não dá também para crucificar um jogador, sendo que o Flamengo inteiro foi abaixo no primeiro tempo, mas pelo menos o Felipe Luiz teve a habilidade, o sangue frio de corrigir no segundo tempo, aproveitar essa vantagem numérica. O Flamengo fez o que tinha de fazer. Esse era um jogo em que, ao contrário do Palmeiras, que você consegue encontrar ali, tem um adversário mais forte, jogando na Vila, ambiente, clássico, do lado do Flamengo não tinha essa justificativa. Se tropeça nesse jogo hoje, perde essa oportunidade de ir para a liderança, ia pesar muito para o Felipe Luiz, né? E até uma pesada de mão também de parte da torcida do Flamengo, né? No Felipe Luiz, que é injustificável, cobranças ali, erros eventuais. Ok, mas aí querer colocar o Felipe Luiz no rótulo de um técnico que falta cancha, o Felipe Luiz já provou até aqui de que é qualificado o suficiente para estar na posição que ocupa e hoje, pelo menos no segundo tempo, agiu bem, as mexidas funcionaram e deram resultado. Eu não esperava que o Flamengo fizesse um grande jogo. Boa parte desses jogadores que... Você esperava tão abaixo no primeiro tempo? Eu achava que qualquer coisa podia acontecer, eu esperava que o Flamengo conseguisse o resultado. Esse era o jogo que o importante era ganhar, não era jogar tão bem, óbvio que se jogasse bem, a chance de ganhar seria maior. Eu acho que o Flamengo começa mal, toma o gol, com dificuldade de construção, com dificuldade de marcação. Concordo com o Brenner sobre a entrada do zagueiro tão jovem e sem experiência, que sentiu o jogo de fato, ficou muito claro. Mas vamos lembrar, por exemplo, o Juninho, provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Cebolinha não vai estar no Flamengo na próxima temporada, provavelmente, segundo o noticiário. Michael provavelmente não vai estar no Flamengo na próxima temporada. Então, não dá para exigir desse time que não treina junto, que está muito modificado, que ele faça as coisas que o time principal do Flamengo, mesmo com uma escalação alternativa, está habituado a fazer. Então, eu acho que a atuação foi normal, o Flamengo tinha que vencer. Não me espanta o fato do Sport sucumbir. Vai lembrar que o Sport hoje, para as pessoas dimensionarem, ele tem 1 ponto a menos. Você divide os pontos do Vitória, que está na zona do rebaixamento. Dividido por 2, o Sport ainda tem 1 ponto a menos. Sim. Quer dizer, o Vitória tem 35, o Vitória tem 17. Ou seja, é um time que vai errar, que vai tomar cartões bobos, que não vai ter consistência no jogo. O Flamengo aproveitou, fez 5-1, a vitória foi merecida. As 2 expulsões, para mim, são indiscutíveis. Também acho. São indiscutíveis e era o que o Flamengo tinha que fazer. Meter pressão no Palmeiras para o próximo jogo, o Flamengo fez isso. O Palmeiras sentiu o jogo e o Flamengo agora é líder. É um time que semana passada estava ganhando do Atlético, o goleiro engoliu um peru e tomou uma virada. Perfeito. Os erros hoje são incríveis, né? Jogador com amarelo. O roteiro é ainda mais trágico, parece, né? O Matheus Alexandre, para mim, essa é a expulsão mais absurda, né? O cara tem um amarelo e dá um carrinho daquele na lateral. Maluco. Não, a postura dele e a reação do Ramon Mendes. Do Ramon, reação. Ele sai andando. O presidente acabou de renunciar. Larguei, sabe? Esse lance aí, pra mim, é algo inexplicável. Esse é o do primeiro amarelo dele. O árbitro volta atrás. Mas o lance do vermelho, do segundo, é uma coisa que um jogador profissional, num jogo de primeira divisão, não pode cometer. Olha lá, ele tá bem atrás, dá um carrinho, quase uma tesoura no jogador. E no segundo, do Ramon, é até um lance que você pode ter uma margem de interpretação, de discussão. É um empurrão, mas tem um calço por baixo. Mas se nem os jogadores do Sport, se nem o próprio Ramon, que é o infrator, reclamou, o árbitro ali manteve o critério
até o critério utilizado com jogadores do Flamengo também, Saul, o Pulgar, que toma um cartão amarelo, o árbitro manteve esse critério até no primeiro tempo. Então, o estranho aí não é o Sport ter feito 4 faltas e tomado 6 cartões, né, contando com um vermelho. É jogadores amarelados cometerem as faltas que Ramon e Matheus Alexandre cometeram. Isso é a parte que chama atenção. Tudo bem que o time já está rebaixado, está nessa situação. O Sport também, né, negociou o direito de comercialização dos ingressos na Arena Pernambuco. Boa parte da torcida era rubro-negra, mas do Flamengo. Então ali é um sinal, um atestado de um time que já está entregue, mas ainda assim, né, não permite aos jogadores cometerem. Para mim é um ato de antiprofissionalismo, de falta de amor à profissão. Mas do lado do Flamengo tem algo para o Filipe Luiz aproveitar desse jogo. Porque, tudo bem, o Birner pontuou, e com razão, que o Juninho... A minha é a confiança do Cebolinha. Então, a confiança do Cebolinha, o Juninho... O melhor em campo para mim foi o Luiz Araújo, depois do Cebolinha. Para mim também. Mas o Juninho, até o fim da temporada, pode ser útil. Verdade. Se a gente estava falando do Roleiser aqui no Santos, em alguns jogos... O Flamengo estava pedindo um cara com as características dele e, de novo... E é bom para a carreira dele que ele se destaque. Sim, até para tentar... É bom, acho que pode e tal, mas quem vê treino é o Felipe e hoje foi contra o Sport com 9. Não, mas tudo bem, mas o Juninho... Só para gente também não achar que pintou a solução para o ataque do Flamengo sem Pedro. Mas o Juninho tá longe de ser um craque, tem limitações técnicas evidentes, mas para a proposta de jogo do Filipe Luiz, que o Filipe Luiz, quando deu aquele puxão de orelha no Pedro... Era muito porque ele tinha um modelo de jogo em que o Pedro tinha dificuldade de se adaptar no momento sem a bola, porque pressionava pouco. O Juninho, se tem uma virtude no jogo dele, é pressionar lá na frente. O terceiro gol sai porque ele dá um pique na saída de bola até do Sport, pressiona o goleiro e o Flamengo rouba a bola. Então, aproveitar o momento, até do Michael, que entrou ali pelo lado direito sendo útil, para retomar algo que o Flamengo fazia bem e deixou baixar um pouco a rotação nos últimos jogos, que é a pressão alta. A pressão alta do Flamengo, o Filipe Luiz falou isso hoje, não encaixou contra o Sport já rebaixado e não vinha encaixando em outros jogos. O Santos no primeiro tempo no Maracanã coloca o Flamengo em dificuldade, porque também não conseguia pressionar lá na frente. Ele falou que não se reconhecia no time por causa dessa postura, dessa falta de pressão. E por que isso acontece? Tem, claro, ali de escolhas do Filipe Luiz, né? Quando você tem um time mais técnico, com Pedro, com Carrascal, com Samuel Lino, naturalmente você tende a perder nesse momento sem a bola, mas estamos num final de temporada. Então, jogadores desgastados, jogadores precisando dosar minutagem, não dá para pressionar alto o tempo inteiro. Então aproveita mais esses caras do banco, ainda mais que retomaram um pouco da confiança, e dá mais minutos. Então o Juninho pode ter mais minutos, principalmente olhando para o Campeonato Brasileiro e dosando para a final da Libertadores. O Cebolinha, e aí está muito mais na conta do jogador do que do Filipe Luiz. O Cebolinha ainda continua carecendo de uma sequência sem lesões, saudável, mas se ele estiver disponível até o fim da temporada, que se use mais. E não estou falando como titular, mas para ganhar mais minutos e para ter o Flamengo tentar retomar muito dessa boa pressão alta que fazia no começo do trabalho do Filipe Luiz. Eu queria trazer o Palmeiras, a gente tem uma tela dos próximos jogos, né? É óbvio, a gente vai ficar fazendo esse exercício, aqui não é aquele, como é que chama, não é palpitômetro, que você coloca os próximos jogos e vai colocando, ticando, fazendo ali. A gente tem, Selva, os próximos jogos, porque daí fica mais fácil a gente falar em cima. Palpitômetro no Rio, calçado de... Vamos lá, a gente tem Atlético fora, Vitória em casa, Fluminense em casa, Grêmio fora, Ceará fora. Não necessariamente nessa ordem. O problema é a ordem aí, né? O Atlético não é o próximo. Exato. Próximo meio de semana é Vitória com Fluminense que bate. Depois o que bate é Fluminense com Bragantino. E depois o que bate é Grêmio com Atlético Mineiro. Então vamos lá, a próxima é Vitória em casa, Palmeiras. Isso. E Fluminense no Maracanã pro Flamengo. E Fluminense e Maracanã. Vamos lá, a gente vai colocar na ordem. Então vamos lá. É uma rodada melhor pro Palmeiras, a próxima. E os dois seguintes melhores pro Flamengo. Melhor. E aí o quê? Aí a próxima rodada, ela parece ser mais favorável ao Palmeiras, porque o Flamengo tem um clássico. Em tese, ela é mais favorável ao Palmeiras. E as outras duas, ela em tese, são mais favoráveis ao Flamengo. Quais são as outras duas? Na rodada que o Palmeiras pega o Fluminense, em casa, ainda que seja no Allianz, o Flamengo pega o Bragantino, também em casa. Sim, Maracanã. Concordo contigo. E na rodada seguinte, o Palmeiras pega um Grêmio, fora,
Tá. E o Flamengo pega um Galo fora 3 dias depois da final da Sul-Americana. Ou seja, Quando não dá pra decidir nada do Atlético. não importa o resultado da final da Sul-Americana, né? Ganhando ou perdendo, ele vai estar... Ou vem abalado, tentando ganhar de qualquer jeito, ou vem campeão, resolveu a temporada. Não é o Galo mais mobilizado para esse jogo do dia 25. Certeza. Exato. Vamos lá. Para vocês, Só que na última rodada... além da questão, óbvio que a questão matemática ela é muito importante. Eu vou falar além da questão matemática, o telespectador vai falar, pô, e aí, cara pálida, que mais? Mas, assim, a gente tá falando de astral, a gente tá falando de um monte de coisa. Lembrando que eles ainda desembocam na final da Libertadores. Mas, assim... E esses três jogos que a gente citou são os 3 jogos pré-final. Esses 3 jogos que você citou, tá. O que temos de mudança além da matemática? Assim, de astral, de... Vocês Momento do Flamengo agora. Momento do Flamengo agora. Como era do Palmeiras há 3 rodadas. Mas isso não garante nada. Mas na rodada que vem, se o Palmeiras ganha do Vitória, o Flamengo perde do Fluminense, o Palmeiras volta à liderança. E se o Flamengo empatar com o Fluminense? O Flamengo é líder, independentemente do Palmeiras e Vitória. A rodada é melhor pra quem? Não, mas é por isso que eu não garante nada. Mas o momento hoje anímico é do flamenguista dormindo, feliz da vida, e o Palmeiras preocupado que tropeçou 2 seguidas em reta final. O momento hoje é do Flamengo. Mas não é de campeonato perdido. Não, mas como não era, a gente bateu isso aqui na mesa, como não era quando o Palmeiras abriu 3 pontos e 2 vitórias a mais. Essa troca ela foi muito constante. O Flamengo volta da última data FIFA, vence o Palmeiras. Agora o momento do Flamengo. O Flamengo depois começa a tropeçar e o Palmeiras embala. Agora o momento do Palmeiras. Esse fim de semana, o momento do Flamengo. Não tem algo linear ali de que agora embalou. O ponto é que depois do Fla-Flu, em todos os outros jogos, o Flamengo dá pra tratar como favorito. Até o jogo fora com o Atlético, pelo contexto do jogo. Sim. 3 dias depois da final da Sul-Americana. Então, assim, eu acho que o Fla-Flu é o jogo do campeonato. Se a gente for olhar a diferença em pontos agora, a chance do Palmeiras voltar a ser líder se o Flamengo perder esse jogo. Então, assim... Mas, Léo, o último jogo do Flamengo é com o Mirassol fora. Então, mas assim... O Mirassol tá invicto. Tá, mas o Mirassol já estará na Libertadores. Claro que há uma mobilização, a vontade de querer terminar bem o campeonato. É um jogo que o Brasil vai estar olhando pro Mirassol. Eu acho que se o Mirassol não perder o penúltimo jogo que vai ter em casa, faltam 2, ele vira uma coisa especial. Épica terminar a Campeonato Brasileiro sem perder jogos em casa. Um time em festa, sem pressão nenhuma, como foi a temporada inteira. E quem sabe ainda com um incentivo maior financeiro para ganhar do Mirassol. Talvez da sua própria diretoria. Não tô dizendo que o jogo vai ser fácil, mas eu ainda trataria o Flamengo como favorito nesse jogo. Mas eu acho que tá tudo aberto. Tem uma boa... Sou incapaz de ter ideia do que vai acontecer. Mas até pela final da Libertadores, calendário, remanejamento dos jogos, há uma boa chance do Campeonato Brasileiro ser decidido na última rodada. Pelo que se espera, pode até ser que um desses times tenha uma vantagem de 3 pontos, 1 ponto, mas eu vejo que, pelo que se desenhou até aqui, e até por essa alternância, a gente tem um cenário de... Tem uma outra pegadinha. Na rodada final. Não é nem pegadinha, é pegadona. Os 2 times jogam fora. Não é pegadinha, é pegadona. É uma pegadona do tamanho do Maracanã ou do Allianz Parque. Como o time que perder a Libertadores vai reagir depois da derrota? Depois sobram 2. Qual o impacto que isso vai ter? São as 2 últimas rodadas. Eu sou incapaz de prever. Eu acho que tem muito impacto. Então, mas eu sou incapaz de mensurar isso. Mas posso te falar? Tem muito impacto. Se eles saem... Esse é um exercício do famoso sim. Claro, por isso que não tem campeonato resolvido encaminhado. Não, eu também acho. Porque se a gente fala quem perder vai sair destroçado... Não, mas quem ganhar também vai ter minimamente uma festinha, entendeu? Se eles estiverem muito emboladinhos, se tornou algo muito especial, como o Botafogo fez ano passado, ganhar Libertadores e Brasileiro, como o próprio Flamengo fez em 2019, ganhando Libertadores e Brasileiro. E não acho que ninguém vai largar de ressaca e mirar no Intercontinental lá do dia 10 de... Não acho que é isso. Acho que entra até mais leve, porque uma taça já tem. Entra mais leve, com o peso todo do outro lado. O contrário. Outro. É isso. Só tem positiva, coisa Você imagina se um time puder perder as 2 taças dos principais campeonatos no ano, terminar o ano como um fracasso de conquista? Uma semana. Cara, uma loucura. Mas do outro lado,
queira ou não, por mais que seja um baque, é melhor ter a possibilidade de ainda disputar um título e salvar a temporada do que não ter como o Atlético no ano passado. Sim. Tinha perdido a Copa do Brasil e perde a Libertadores. Um bando de suposição nossa, porque a reação é muito particular, né? Ela é muito humana. É isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Flamengo líder. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro. Palmeiras irreconhecível, principalmente no primeiro tempo. Pagou muito pela falta de jogo do primeiro tempo, falta de competição, enfim. Não competiu, não jogou. E no geral, eu achei o Santos melhor. No geral, achei o Santos melhor. Agora, o Palmeiras vai ter que ser resiliente, assim como foi o Flamengo. Tava 4 pontos atrás e foi lá, buscou. E hoje é líder com 3 pontos mais. O Palmeiras também vai ter que ser resiliente. Mas agora só depende do Flamengo, né? Cada jogo, sem dúvida nenhuma, vai ser uma final. Bom pro Santos que sai da zona de rebaixamento. Que campeonato brasileiro bizarro! É uma disputa entre Flamengo e Palmeiras, que é a maior disputa pelo título brasileiro, sem dúvida, nos últimos anos. Talvez a maior disputa da era dos pontos corridos. Palmeiras não jogou bem contra o Santos. Santos foi melhor durante grande parte do jogo. Vale lembrar, Palmeiras com 9 desfalques. E o Santos vence na Vila Belmiro. O Flamengo abre 3 pontos de vantagem do Palmeiras. Que bizarra essa disputa. Hoje, o Palmeiras do Abel Ferreira ficou devendo, na minha opinião. Eu sempre digo, os times reservas de Palmeiras e Flamengo, eles têm que jogar muita bola. Porque se a gente fala que são os melhores elencos, que são os elencos galácticos, que ganham fortuna, que tem substitutos, os times reservas, eles têm que jogar melhor. E hoje, o Palmeiras não jogou bem com o seu time reserva, mesmo com a entrada do Flaco no segundo tempo, não conseguiu ser melhor do que o Santos. E o Santos, num clássico em que a sua torcida fez uma festa surreal, vence na briga contra o rebaixamento e ainda tem 2 pontos positivos para o Santos. Ele se livra aí, né, um pouco dessa briga contra o rebaixamento, que vai até o fim do Brasileiro, mas ainda prejudica um dos seus maiores rivais. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, faltando 5 rodadas, é a maior disputa da história do título nos pontos corridos, na minha opinião. Tá surreal. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. E no finalzinho o Santos, que jogou melhor o primeiro tempo, Palmeiras jogou melhor o segundo, mas o Palmeiras cansou de perder gols. E aí o Santos no finalzinho fez 1-0, um resultado que dá um fôlego pro Santos, dá uma respirada. O Santos tá brigando ali contra o rebaixamento. E jogou o Flamengo para liderança. Agora o Flamengo é líder isolado com 3 pontos na frente do Palmeiras. O Palmeiras estava super desfalcado hoje, mas no segundo tempo, no intervalo, o Abel mexeu bem no time, o Palmeiras voltou melhor, mas perdeu muitos gols. E o Santos com futebol muito fraco. Mas essa altura do campeonato não dá para querer futebol bonito, tem que ganhar. E o Santos ganhou no final. Rodada espetacular para quem? Para quem? Flamengo. O Palmeiras vive uma situação, eu diria, muito parecida, né, com a que eu particularmente vivi como torcedor no ano passado do Botafogo, né, inclusive com o próprio Palmeiras, né, o Botafogo chegou ali no mês de novembro muito bem, disparando da liderança do Brasileiro, aí empatou um jogo aqui, tropeçou ali, e aí quando viu foi ultrapassado ali, né, às vésperas da final da Libertadores, né, que no caso o Botafogo fez com o Atlético Mineiro. O Palmeiras vai fazer com o próprio Flamengo, que nesse momento está ultrapassando o Palmeiras na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, faltando aí pouquíssimas rodadas para o fim da competição. E aí, meu amigo, é aquilo, quando você compete, né, em altíssimo nível nas 2 competições, você está sujeito, né, a esse turbilhão de emoções. Né, essa situação que num jogo você lidera um campeonato, tá finalista do outro, é paraíso, é pedestal para todo mundo.
e no outro é crise, né? É um turbilhão absurdo. Ano passado eu quase morri nessa, né? O torcedor palmeirense realmente está vivendo um momento de sofrimento, mas é aquilo. O ano só acaba mesmo. A temporada, né, no caso, daqui a um mês. Então todo mundo esperava uma goleada, né? Ah, mas tá dentro do campo do Sport. E daí? Mas é o Flamengo. Não é o Flamengo inteiro, né? Arrascaeta, Carrascal, aquela galera toda. Não é. Mas é um Flamengo que briga com qualquer time aí, de igual para igual, com esses que jogaram hoje contra o time do Sport. E aí, o Sport realmente só jogou até os 15 minutos de jogo. Uma saída mal, errada, da defesa do Flamengo. Ayrton Lucas facilitou e o Pablo recebeu, chutou e fez o gol. Até os 15 minutos, o Sport ainda fez esboçou lá uma ameaça qualquer lá. Mas daí para frente, dos 15 minutos em diante, aí 41 minutos, o Luiz Araújo empatou de fora da área. Mas até de 15 aos 41 minutos, foi só o Flamengo. De vez em quando, o Pablo recebia uma bola. Pablo é o centroavante do Sport. Sabe onde ele recebia a bola? Na cabeça de área do time do Flamengo. Isso é o centroavante do Sport. Ele tinha que estar lá. Ele está aqui. E os caras, mais para frente. Não, ele não queria ir para frente. Para frente fazer o quê? Se a bola não chega lá. Então ele veio em busca da bola. Aí ele recebia a bola aqui. Tocava num lateral, que está lá do outro lado e lá atrás. E o time do Flamengo veio. Pressão e pressão. E aí termina o primeiro tempo. Segundo tempo, ficou mais fácil ainda. 16 minutos. Não, vieram as substituições, né? Tem aqui substituição que não acaba mais. Aí substituição, 11 minutos. O Wallace saiu, entrou o Juninho. Começaram as substituições, 14 minutos. Saiu Samuel Lino, entrou o Cebolinha. Aí entrou mais outros mais adiante. E o time do Sport, a mesma coisa. Um monte de substituições. Mas o detalhe não foi substituição nem do Flamengo e muito menos do Sport. Aí o que acontece? 36 minutos do primeiro tempo, saiu o Matheus Alexandre expulso aos 36 do primeiro tempo. Já deu uma quebrada. Aí o que acontece? 42 minutos desse mesmo primeiro tempo, o Menezes foi expulso aos 42. Então, se já estava difícil com 11, com 9 virou brincadeira. E aí tinha que fazer o quê? Antigamente a gente dizia assim, 2 expulsos, 9. Com 7 não pode jogar. Então, tira os outros, para o jogo. Não, mas eles foram lá, reagiram, tentando da melhor forma. Aí o que acontece? Virou uma brincadeira, virou um treino, um recreativo. O time do Sport, todo lá atrás, para não tomar gol, recebia a bola ao invés de tentar sair jogando, porque o Flamengo estava em cima. Ele dava um chutão, não tem ninguém lá na frente, se já não tinha, ainda mais com 9, tá certo? Ficaram aqui atrás dando chutão para frente. E a bola voltava, vai para frente e volta, vai para frente e volta. Aí vieram as substituições no time do Flamengo, que eu citei agora. O treinador do Sport tentou da melhor forma rearrumar, se é essa a palavra certa, o time. Contra 9 é muito difícil. Com 9 é muito difícil de você dar um jeito no seu time. Mesmo que você troque, tira esse daqui e bota aqui. É 6 por meia dúzia. Vai tirar um cansado e botar um descansado. Que daqui a 10 minutos ele está cansado. Que ele só vai correr atrás dos caras. E os caras não estão correndo. Os caras estão tocando. Aí vai lá, volta, vai lá, volta. A sorte do Sport é que do lado direito do Flamengo tinha Emerson Royal e botaram nele aqui, Michael. Sabe que no lugar de quem que Michael entrou? Entrou no lugar do João Vitor, que é zagueiro. Aí foi para a ponta direita. Aí aquele lado ali era uma brincadeira. Um tocava mal, o outro recebia mal, aí o outro tocava mal, cruzava mal. O lado direito do Flamengo, e bastante vezes ali, bastante vezes. Mas não é a mesma coisa que o lado esquerdo. O lado esquerdo vinha Cebolinha, aqui, vinha Luiz Araújo por aqui. Luiz Araújo estava jogando lá do outro lado, veio até embora lá. Não vou ficar aí não. É muita ruindade passando por aqui, eu vou para o outro lado. E foi para o outro lado. Então tinha Cebolinha, Luiz Araújo e Ayrton Lucas, os 3 do lado de cá. Aí de vez em quando,
o Saul vinha aqui. Falei, vou brincar um pouco aqui desse lado, porque lá tá meio complicado. Então o Flamengo praticamente jogou da meia direita para a ponta esquerda. Da meia direita para a ponta direita, ele passava por ali. E cruza e bate, rebate, chuta para fora, cruza lá do outro lado, cruza para fora. É um negócio de você parar para pensar. Porque se aquele lado tivesse como, e poderia estar como lado esquerdo, 5 seria pouco. 5 gols, muito pouco. Não tem nada. Só deu segundo tempo, aqui, 10 minutos, Ayrton Lucas chutou e o Gabriel fez defesa. Aí 16 minutos foi o gol do Juninho. Depois 18, Bruno Henrique. 26, Ayrton Lucas. 34, Cebolinha. Ninguém. Ayrton Lucas, 26 minutos. Quinto gol, 34, Douglas. Ainda botou o Douglas. Douglas é um menino da base. Douglas entrou no lugar do Bruno Henrique aos 34. Foi lá e colocou o dele. Só que essa molecada, né? O Alacian, Douglas, Everton Araújo, essa molecada toda passou na mão do treineiro, do Felipe, lá na base. Sub-15, sub-17, sub-20, tudo na mão dele. Então ele conhece essa molecada toda. Para ele não é novidade. É novidade para gente, né? É novidade para o público, quem não acompanha naturalmente o campeonato de base, né? Sub-13, sub-15, sub-17. Para quem acompanha não tem novidade. E ele era o treinador. Então ele conhece muito bem essa molecada. Vem aqui, quero isso, isso, isso. Só que ele já falou isso lá embaixo pro cara. E o cara já entra numa boa. Eu posso até lembrar aqui dos bons tempos, né? Que a minha base no Flamengo era com Bria, Jaime, Nilton Canegal. Eu já estou cansado de dizer isso aqui. Fleitas Solis, que era o treinador do time principal. Ele ficava na arquibancada, todo treino, ficava na arquibancada. Aí o treino está lá, arrumado, tá. O esquema tático da base era o mesmo lá de cima, só que o ritmo é menor, que nós éramos moleque, 16, 17 anos. Muito bem. Aí ele descia, conversava com os treinadores vinham, falavam pra gente e tal. Aí o que acontece? Final de ano, excursão à Europa, excursão às Américas, excursão Norte e Nordeste. Ele pegava, naquela época tinha aspirante, né? Então era juvenil, aspirante profissional e time principal. Aí o que ele fazia? Ele tirava 5, 6 da galera e botava 5, 6 moleques, pra gente já entrar no ritmo. Então, era a mesma coisa, chegava, fulano, isso aqui, a gente já estava acostumado. Porque a gente jogava dessa maneira lá embaixo. Então você não perde tempo para entrar no esquema profissional. É o caso do Felipe. Ele já começa essa molecada, sabe aonde eles jogam, sabe aonde eles podem, né, dar mais ao time, como eles faziam lá embaixo. Tem novidade, não tem mistério. O cara entra tranquilo. Como entrou cadê? Luiz Araújo. Luiz Araújo entrou como se estivesse ali há 15 anos. Ou não foi? E não foi. Wallace Ian, mesma coisa. Everton Araújo, está ocupando, vira e mexe no lugar do Pulgar. Entra como se fosse um negócio normal. E é normal. Então isso é muito importante para o elenco. Porque o elenco do Flamengo agora, você não pega só o elenco principal. No caso, né, o grupo que está disputando tudo. Você está ampliando, que está abrangendo também essa molecada toda e trazendo tudo para cá, porque hoje, mais amanhã, esses serão os titulares do time do Flamengo. Né? Daqui a, 3 anos, 4 anos, serão os titulares. Então, é mais fácil trabalhar dessa maneira. E o time do Sport, onde vai tirar? Não tem como tirar. Aí eu até escutei uma entrevista de um dirigente dizendo o seguinte: eles já estão praticamente na 2ª divisão. Vai reestruturar o time do Sport, que precisa. É um time que tem peso, né? É um time que tem força. Sempre teve, no contexto principalmente brasileiro. Então o que acontece? Vai reestruturar para correr atrás, para voltar para a 1ª divisão, e nós estamos, né, apostando nessa reestruturação para voltar mais forte ainda, bem mais forte, para ficar de vez na 1ª divisão. Porque não é time de jogar a 2ª divisão. Não é e nunca foi. E nunca será, no meu modo de ver. Ele está aí por momentos. Então, foi pouco, né? O Flamengo tentou das melhores maneiras, mas não foi possível, mas ficou de bom tamanho, 5-1. O craque do jogo,
Craque do jogo, cara. Quem é que eu vou botar? Craque do jogo. Vou ficar pensando aqui 3 dias. Olha, o craque do jogo eu vou botar o Luiz Araújo. Ele tá fazendo um trabalho muito bom e já tá começando a incomodar os caras que estão lá em cima, principalmente quem joga aqui pelo lado direito. Ele começa a incomodar, ele é muito bom jogador. Agora, a baranga do jogo, as barangas do jogo. É o Menezes, foi expulso aos 42 do primeiro tempo, e o Matheus Alexandre, que foi expulso aos 36 também do primeiro tempo. As barangas do jogo. Então, e a arbitragem nunca foi tão fácil arbitrar. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E olha só como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo com 71 pontos na primeira colocação, líder da competição do Campeonato Brasileiro. Depois vem o Palmeiras com 68 pontos. E um detalhe importante é que o Flamengo tinha um número que diferenciava entre o Flamengo com o Palmeiras na rodada passada, que era o número de vitórias. E agora o Flamengo tem 21 vitórias, o Palmeiras também 21 vitórias. O Cruzeiro na terceira colocação com 64 pontos, o Mirassol na quarta colocação com 59 pontos. Assim ficou nesse momento o G4, o Mengão na liderança, 3 pontos de vantagem para cima do Palmeiras. Faltam apenas 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem tudo para poder conquistar esse título do Brasileirão. Lembrando que a próxima partida do Flamengo será contra o Fluminense, um clássico carioca. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.